Também eu quero cumprimentar todos os irmãos internautas que estão conosco, a página da igreja, os irmãos que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos também a esse culto online, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela família, né? A qual eu tenho um grande carinho e estima, o pastor Ademir por nos confiar, o pastor Adilson por nos confiar o altar, o pastor Ademir, toda a família, né? A gente tem um carinho dos irmãos muito grande. Que bom que nós pudéssemos estar sempre cultuando junto, mas estamos servindo em quartéis diferentes, mas o mesmo Deus. Traga a saudação do meu pastor a essa igreja. Só queria pedir para o sonoplástico abaixar só um pouquinho, meu querido, por gentileza. Eu não sou enjoada não, só para os irmãos me ouvir melhor, porque minha voz está meio rouca. O pastor, ele abordou algo aqui, né? Quando ele me fez o convite, eu falei, liga para o meu pastor para ver se o meu pastor me libera. Por quê? Porque nós temos culto também hoje. Aí as pessoas podem olhar e dizer, mas o seu pastor é seu marido. Eu falei, daí? Ele é meu marido há 29 anos na minha casa, mas na minha igreja ele é meu pastor há 24 anos. Então eu tenho que sair debaixo de uma submissão pastoral, né? Então louvo a Deus que o pastor liberou. Traga a saudação dele, viu, pastora Adilson, para a sua pessoa. Ele falou assim, puxa vida, não podia ser sábado, porque eu também queria tanto cultuar lá com os irmãos. Mas eu falei que eu quero, nós vamos cultuar lá. Deus vai preparar o momento. E a sua esposa, quando chegou com a sua filha, vai me buscar. Interessante, que houve até um contratempo. Eu falei, foi de Deus, irmã. Porque minha esposa teve que ir lá no Ipanema buscar um casal. E eu tive que fazer a oração antes de vir. Eu orei lá na igreja 20 minutos antes de chegar aqui, com a igreja. Aí para começar o culto lá. Deu tempo de eu servir 20 minutos lá no quartel e vim aqui também bater continência no quartel aqui da Igreja de Cristo, amém? Interessante que o pastor ele abordou um tema aqui que a igreja está trabalhando nesse tema tão preciso, sobre a trajetória de Bartimeu. E eu estava estudando esse tema e muitas das vezes a gente ministra, né? Palavra de Deus. E Deus ele é um Deus revelador na profundidade da revelação da sua palavra. Mas Deus me deu uma revelação tão profunda dentro desse texto, a qual por diversas vezes a gente ministra, a gente já ouviu muita ministração também a respeito, mas muito me chamou a atenção. E eu queria compartilhar com a Igreja de Cristo nessa noite. E o pastor me deu até 9h30 preciso, mas eu louvo a Deus que é 1 hora, eu gosto de pregar 1 hora, hein? Certinho. 8h30, 1 hora certinho. Na permissão do nosso pastor, se coloque sobre os nossos pés. Os irmãos também que estão acompanhando conosco online, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, que é o tema qual o pastor me passou. E quinta-feira aqui no ministério é um culto que aborda cura e libertação. Nós não vamos fugir do tema. Aleluia. Aleluia. Verso 46. Eu vou lá lendo para nós ganharmos tempo, amém, igreja? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar, a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando disse que o chamassem. Chamaram o cego dizendo, tenha bom ânimo, levanta, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus, glorificando, enaltecendo o nosso Senhor Jesus. Igreja de Cristo, é tão interessante esse tema, falar a respeito, embora muitos possam ver e abordar esse tema somente como um plano de salvação, e isso foi o mais essencial, mas nos leva a ver a vontade que Jesus sempre tem, sempre terá, naquele ou naquela
que está disposto de ouvir o seu chamado quando a oportunidade chega. Essa passagem revela a grande disposição do mestre em atender Bartimeu, como muitos que ele atendeu. Mas nesse encontro de Jesus com Bartimeu, aprendemos sobre a disposição do Senhor para atender o chamado de um homem que aqui se revela clamando, pedindo a ele socorro. E eu pensando diante desse texto ao ler, na minha e na sua vida, existem situações em que não enxergamos uma saída. E somente sabemos que a saída é quando nós posicionamos a clamar o socorro de Deus. E também na nossa vida nós estamos aqui enxergando muito bem, embora alguns aqui tenham necessidade de usar um óculos, mas isso não impede você de não enxergar. Mas eu quero abordar aqui nessa noite que muitas das vezes tem vidas e pessoas que até estão na presença do Eterno, mas estão enfrentando cegueira emocional, cegueira espiritual, sem saber o que fazer ou para onde ir, e o que só impulsiona essa pessoa a fazer ou estar no posicionamento é de se colocar como Bartimeu estava à beira de um caminho. Porque essa cegueira a qual eu falei, que muitos no amplo espiritual estão vivenciando, impossibilita de ver ou até mesmo de enxergar aquilo que Deus tem ainda a realizar. Mas quando temos a oportunidade de ouvir falar de Jesus, e essa igreja está tendo hoje, eu não sei quantas voltas já é da campanha, pastor, qual é a volta? Na 5ª volta da campanha, como você tem, como eu estou tendo, como antecedeu o Senhor de me dar essa graça da revelação da palavra, e abriu mais um pouquinho, Senhor, os meus olhos, para que eu pudesse ver a dimensão do que Deus ainda tem. Eu quero trazer e transmitir à igreja de Cristo, porque a oportunidade de nós encontrarmos com Jesus, você que está também conosco online, e começar a deixar o Senhor clarear a nossa mente, para que possamos clamar na direção certa o nosso clamor, e para a pessoa certa. Interessante, se você ver o texto, igreja de Cristo, os irmãos que nos acompanham, a Bíblia diz que Bartimeu, quando ele ouviu falar que Jesus estava a passar, notificando a ele, aleluia, ele não perdeu tempo. Ele não podia enxergar, porque a sua visão estava impossibilitada. Mas ele tinha uma voz para gritar e chamar pelo socorro, para clamar. A história de Bartimeu fala um pouco para cada um de nós. Às vezes a cegueira espiritual, emocional, ela vem com tanta veracidade para tentar ofuscar a nossa visão, que o inimigo é tão sagaz que também tenta nos calar. Porque quando nós clamamos, cadeias já começam a ser quebradas. Quando nós clamamos, o Eterno ele já está em prontidão de alabassura mandarabai, para atender o seu clamor. Quando a igreja clama e ora, eu quero crer, pastora disso, que aleluia, o Senhor do céu, aleluia, para ouvir o clamor da igreja. Aleluia. E assim fez Jesus. E esse texto, na narrativa de Marcos, é bem preciso para nos ensinar, como também Lucas descreve em 18 de Lucas, se você vê do verso 35 ao 43, mas a narrativa que muito me chama a atenção é de Marcos. Porque Jesus, quando ouve o clamor, não ouve uma vez só, ele ouve um clamor de uma grande insistência, de alguém que quer ser curado, de alguém que quer ser libertado, de alguém que quer ter a vida transformada. Interessante, irmãos, que quando o que estava em volta dele, que era a multidão que a Bíblia descreve, e o que estava também em volta do Senhor Jesus, a Bíblia não nos dá afirmativa se era exatamente os seus discípulos que exclamavam dizendo para ele se calar, mas é os que estavam em volta, porque a Bíblia ela direciona isso, que repreendiam para que o calasse. Quem o repreendia? Eu não posso afirmar se eram os discípulos, mas eram as pessoas que estavam em volta.
Era a multidão que estava próxima de Jesus. Aí me chama uma atenção pela palavra revelada que o Espírito me concedeu. Quando estamos num propósito como essa igreja está na quinta volta, sempre o inimigo vai, aleluia, achar ou intentar uma oportunidade de uma lacuna, de uma brecha, para intentar calar a voz que clama. E às vezes você pode entrar nessa campanha sem intensidade de um clamor, aleluia, de grandes palavras, aleluia, mas Deus sabe que o teu coração está voltado a pedir, a clamar, a pedir o Senhor o socorro. Então o inimigo ele vai ver meios, também como daquela forma ele usou de usar pessoas para dizer e repreendê-lo para que se calasse. Quantos às vezes se revelam assim na minha e na sua caminhada? Cale-se, porque para esse não tem mais jeito de cura, para esse não tem mais jeito de libertação, para a sua solução não tem mais jeito, e é isso, aquilo, aquilo outro. E a tendência da pessoa que não tiver com os olhos fixos ao Senhor é ficar com a visão turbada, é ficar com cegueira espiritual. Então é necessário que o Senhor abra os olhos para que se torne ver. Nós estamos vendo o Evangelho, irmãos, nesses últimos dias, que muitas pessoas estão desacreditadas. E às vezes é triste de falar a estatística de muitos que outrora também pregoava, que oravam por libertação. E você vê que o tempo se passa e ao tempo se vem, o inimigo tenta ofuscar a visão, a cegueira vem, a desmotivação vem, e fica uma pessoa desacreditada. Aí Deus me levou na situação de Bartimeu. Sabe qual que era a realidade de Bartimeu, igreja? Era muito difícil. Nos traz lições para as nossas vidas quando nós nos sentimos também na situação e nas condições de ver a situação e dizer: é tão difícil isso para se resolver. Deus me deu uma palavra, irmãos, tão clara e objetiva para que você entenda. Qual era a característica, então, irmã Sandra Amara, da situação de Bartimeu? Se você vê lá, Jericó foi um lugar marcado pela história do pecado e do ataque do inimigo contra o povo de Deus. Aonde está esse relato? Se você ver lá em Josué capítulo 6, versículo 17 e 26 a seguir, você vai ver todo o relato de Jericó. E Bartimeu era de Jericó. Ó a característica de desmotivação deste homem. A cidade chegou a ser amaldiçoada, Jericó. Então, além dele estar numa beira do caminho pedinte, mendigando, ele também fazia parte do grupo dos amaldiçoados. Irmão, você prova isso para mim na Bíblia? Provo. Se você ler em Josué capítulo 6, versículo 26, você vai ver que Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Segunda característica, aleluia, Jericó, nesse ato simbólico, representa o quê? Está no meio de uma situação deplorável, e aonde a situação é obscura, e o que de fato fazer é se esconder. E nós muito bem sabemos que era necessário Bartimeu usar sobre si uma capa. Eu não vou entrar em detalhes o que a capa representa, mas ali estava numa situação que, diante daquela situação de maldição, ele se escondia. Embora, quando era necessário, quando passava povoado, ser pedinte, porque o estado dele era pedir esmola. Segunda coisa que eu vejo, ele estava agora cego. Não se sabe se ele nasceu, ou não se sabe que se isso se agravou por alguns não cuidados precisos na saúde, que o levou à cegueira. Embora naquele tempo havia muita doença devido à falta de condições da higienização e assim por diante. Mas eu quero dizer que a situação dele não era fácil. Terceira, mendigava. Estava mendigando porque não havia apoio das pessoas. O seu pai Timeu estava morto, não tinha mais, aleluia, compartilhamento familiar.
Então o que restou a ele foi viver nas ruas, nos valados, à beira de um caminho. Eu só estou falando para você a característica deste homem, ao qual teve a oportunidade de ter encontro com Jesus. Além de tudo isso, as suas condições, porque naquela época nós bem sabemos isso, ele vivenciava a discriminação. Era uma pessoa que não podia estar diante da sociedade como outrora. Obrigado, pastora. Deus abençoe. Terceira e última situação. Ele estava sentado nas condições imóvel, não debilitado pelo seu movimento de perna, mas a situação deixou ele imóvel. Mas uma coisa me chama a atenção: quando ele ouve falar de Jesus, ele adiciona a voz de comando dele. Sabia que eu e você temos uma voz que chama a atenção da voz do comando maior de Deus ao meu e teu respeito? E Deus me falou algo, pastor, eu vou falar, é meio forte aqui, mas eu tenho que falar para a igreja de Cristo. Sabia que tem pessoas que estão na igreja e estão como Bartimeu? Você pode não estar mendigando, glória a Deus. Você pode não estar, aleluia, como eu já falei, com a sua visão debilitada, glória a Deus. Mas Jesus está passando, ele está desapercebido, porque não ousa mais chamar a atenção de Jesus com a sua voz. É onde não se vê mais cura, é onde não se vê mais batismo com o Espírito Santo, é onde não se vê sinais e maravilhas, é onde não vê mudança. Porque Jesus está passando e nós estamos debilitados no nosso mundo, aleluia, aonde o inimigo tenta dizer: você não vai sair dessa, você não vai conseguir. E Deus tem dentro de mim, dentro de você, um potencial, alabaçura, Pai, uma voz para gritar em alta voz e dizer: Jesus, filho de Davi, me socorre, tem misericórdia, tem misericórdia. Irmão, a intensidade do milagre não é resolvido só por pastor, por quem ministra, ou por quem está na intercessão, não. É na igreja num todo. Se a igreja num todo não tiver só com propósito, irmãos, não adianta, é impossível acontecer, aleluia. Mas Deus não é um Deus do impossível, é assim. Mas quando Ele vê que alguém o chama a tua atenção, e aqui Bartimeu chama a tua atenção, e Jesus para. Mas antes disso, o milagre só começou na vida de Bartimeu, aleluia, porque ele teve atitude. E primeira atitude, ele ouviu. Interessante, igreja, que o evangelista Lucas, ele narra o detalhe que Bartimeu ouviu o barulho da multidão. Já pensou? E que barulho foi esse? Não foi barulho somente dos pés, foi o barulho da fama de Jesus. Você está aqui hoje nesse culto porque você ouviu o barulho, quero crer. Você está aí do outro lado que está ouvindo o barulho. Quem faz é a irmã Sandra Mara nunca, é o pastor Ademir, é o pastor Adilson nunca. Quem é Jesus? Somos apenas um canal para testificar, alabaçura, Pai, a palavra. Interessante que ele ouviu o barulho da multidão. E eu quero crer. Em Lucas 18, 36, 37, 18, 36, 37, depois você vê lá. Ele perguntou: o que está acontecendo? Quem ouve barulho não fica inquieto. Eu não sei, aqui não acontece, às vezes acontece no ômega. Deus está fazendo, tem gente que parece que está boiando no meio do rio. Mas não é no rio do Espírito, no rio que ele mesmo monta para si, pensando já na conta para amanhã. Mas ele está dizendo: clama a mim. Pensando no dia, irmãos, amanhã ninguém resolve nada. Você só pode programar. E eu provo para você na Bíblia que o amanhã nunca pertenceu a homem nenhum. Irabaia sorepai.
só pertence àquele que já começa a operar o amanhã, antes da existência que chegará, porque o amanhã já é dele, destinado como hoje. Você prova isso, irmão, provo. Isaías 43:13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, é ele. Eu programo, você programa, mas quem opera é ele. Olhe para essa pessoa e diga: você já clamou hoje? Então deixa o amanhã, que quem cuida é ele. Você já chamou a atenção dele hoje? Mas certa feita Jesus ele dá um sermão, meio que de ensino, discipulado para os discípulos, lá em Mateus capítulo 6. Ele vê a inquietação dos discípulos, um momento tão preocupante dos discípulos. Aí Jesus diz assim, ó: não ficais inquietos pelo que haver no dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal. Mas eu te convido, primeiramente, quem clama, prioriza e busca. 6,33, Senhor diz o quê? Buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, porque as demais. Aqui eu vejo Bartimeu, quando ouviu para da multidão a conversação a respeito de Jesus, ele falou: eu vou buscar esse Jesus e o seu reino. E eu pergunto para a igreja, como o Senhor perguntou para mim: qual é o propósito que eu tenho vindo, que você tem vindo na casa de Deus? Qual é o nosso propósito quando os clamamos e naquilo que buscamos? Porque propósito é o Senhor que faz a pergunta para saber de que fato é. Porque o Senhor, quando deparou com Bartimeu, ele falou: o que queres? Porque se eu clamar e não saber por que eu estou clamando, efeito nenhum vai ter. Se eu não tiver propósito naquilo que eu estou buscando, efeito nenhum vai ter. Uma certa feita Jesus também ensinou os discípulos: não recebesse porque pedisses mal. Eu quero crer que nessa campanha, na quinta volta, tem famílias aqui com o propósito que sua casa ser liberta, sua família ser liberta. Eu creio que aqui tem vidas clamando por uma cura. Pai. Mas acima de todas as evidências, eu creio que você almeja mais a salvação. A primeira coisa que precisamos fazer é ouvir sobre Jesus. Romanos 10:17, uma certa feita, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. E ele ouviu. Ele ouviu a multidão vindo falar a respeito de Jesus. E ele ouviu Jesus passando de longe ao falar. Então eu vou clamar para alguém a qual eu ouvi a respeito dele, que vai resolver a minha situação. Irmãos, tem pessoas procurando lugares errados. Quem sabe você que está comigo nessa live tem procurado lugares onde ali não está a fala de Deus. Ah, mas lá tem uma Bíblia aberta, diz que fala. É mentira. O diabo é tão sagaz que ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas infelizmente, aleluia, ele não tem a onisciência, o poderio do Senhor da palavra. Lá pai, candero, que eu plou, foster. De calamassure, pai. Quem sabe Bartimeu andou em caminhos onde ele pensou que seria a solução, mas quando ele resolve sair da beira do caminho, eu vejo o caminho passando, revelando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele passando a seguir o próprio caminho, porque ele ouviu. Bartimeu, ele não tinha força, aleluia, talvez no seu olhar para ver de longe ou de perto, porque era impossibilidade, mas ele tinha força para clamar. Aí talvez você pode se perguntar: irmão, mas a luta é tão grande que eu não tenho nem palavra mais. O meu clamor sai que nem um suvio assim, ó. Mas não tem problema. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. E entender que o plou foster.
E você está ouvindo e tenha fé naquilo que Deus já está falando. Essa situação não pode levar você a cegueira, irmãos. Aleluia, do desacreditamento. Tem pessoas a cego do desacreditado. Eu estou levando o amplo espiritual, estou aplicando para a tua vida. Eu estou tirando o físico, estou te levando para o espiritual. Uma certa feita tinha um dos que estava com o Senhor, que mesmo o Senhor revelando, já ele ressurreto, duvidou por um momento. Tomé. Mas chegou um ponto que o Senhor entrou, Pai, seja convosco. Ele foi destinado a Tomé, porque ele conhecia o coração de Tomé. Tomé não está acreditando porque ele quer ver. Foi necessário o Senhor mostrar as vossas mãos e dizer assim, toca aqui, filho. Vê onde que está perfurado. Nessa noite, Deus está dando um chacoalhão para você tornar a ver. É Ele que fala contigo. É Ele que quer que você continue crendo com seus olhos espiritual. Abra seus olhos de fé. Abra seus olhos de fé naquilo que você ouve da parte do Senhor, naquilo que você clama. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera. Pai. Eu não estou vendo, mas eu estou clamando. Eu estou ouvindo Ele falar comigo que vai ficar tudo bem, que Ele vai dar vitória nessa causa, que a porta vai se abrir, que a cura vai chegar, que a libertação vai se revelar, que a situação será mudada. Oh, Rakanda Ramanaraba. Nimanagasuraba da Gaia Sé. Perabai Candere. Mas as notícias, as falácias, o falatório está todo contraditório. O problema é deles que estão falando. Mas Deus sabe muito bem quem é você, como sabia a respeito de Bartimeu. Tanto é que quando veio uma repreensão para importunar, segundo eles, o mestre, Bartimeu não se calou. Tem pessoas que se deixam levar pela primeira repreensão das pessoas. Você entra numa campanha, talvez aqui não tenha esse problema, mas eu oro por muitas pessoas, às vezes falam assim, ai, missionário, entrei numa campanha, aí que o negócio ficou estreito. Virou tudo avesso naquela situação, casamento, filho. Aí que ficou bom, irmão. Porque quando Deus está estreitando, é porque Ele vai tirar do estreito e vai colocar o que está fora no lugar. É que você não pode desistir. É sinal que você está incomodando o inferno com o teu clamor. Está parando o Senhor ao teu respeito para resolver. Quem já ouviu pessoas assim? A irmã estava tão bem, mas entrei na campanha, parece que o negócio se estreitou. Meu Deus do céu, eu não vou ter nem mais. Não faça isso. Vai até o fim. Porque aquilo que você pensa que se findou é o fim, parecia o fim de Bartimeu. Não vai enxergar mais. Mas a Bíblia diz através do Salomão, que nos dá um conselho. Eu acho linda essa palavra, pastor. Eu gosto de citá-la nas ministrações. Quando se depara com uma situação que pareceu que era o fim, Salomão lhe descreve, aleluia, é melhor o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Parecia o fim de alguém que mandava o calar. Mas a Bíblia diz que não foi o fim, porque ainda ele encheu seus pulmões e gritou e clamou pela terceira vez. Aí sabe o que eu aprendo? Não foi um clamor, foi dois que motivou o terceiro. O Senhor só queria que ele entendesse a concordância que tem no céu para Deus agir na terra. Pai, Filho e Espírito Santo. Enarabassorepaias. Decandarabas. Jesus para e manda que o chame. Eu queria ser uma mosquinha. Eu lendo lá em casa, eu falei, Jesus, eu queria ser uma mosquinha para saber qual foi a reação. Eu não sei se foi os mesmos que repreendeu, que o Senhor mandou voltar e chamar, ou se foram seus discípulos que ouviu quando alguém repreendeu ele, e o Senhor incomodou por isso, mas viu a intensidade do clamor dele. Mas eu queria saber qual foi a reação desses que tiveram que mudar toda a história a respeito do cego.
O seu clamor, eu estou profetizando aqui, só pega a visão, quem tem com a visão espiritual. O seu clamor já está fazendo Deus mudar cenário ao teu respeito. Pai. Pessoas que estão em volta desacreditando. Eu vou dizer o que Deus me revelou de você, do teu ministério, do que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para os... Eita, Jesus dos crentes. Para a tua vida. Porque talvez os que repreenderam tiveram que ir lá motivar agora ele, dizendo: olha, o mestre te chama. E a Bíblia diz que ainda ele animou. Tem bom ânimo. Veja bem, uma pessoa agora que deixa a pessoa para baixo, fala coisas desnecessárias, manda se calar, agora tem que voltar para dizer ele te chama. Tem bom ânimo. É forte. Eu nunca parei para pensar com a intensidade disso. Aí sabe o que Deus falou? Não é ato de vingança não, porque Deus não trabalha com vingança, Ele trabalha com justiça. Cuidado no que você ora, porque tem gente que ora a oração de feiticeiro. Mata, fere, desce. Não, Deus não vai fazer nada disso. Por mais que você esteja injustiçado em situações, Deus vai fazer a vontade dEle. Já foi lido aqui Romanos. O pastor leu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus era por Bartimeu. Embora os contra estavam querendo o repreender e mandando calar, mas tiveram que voltar lá, mudar totalmente. Sabe o que Deus falou comigo? Esses que apontam, que subjugam, são esses que através deles, eu estou profetizando aqui já, eu tomei posse. Deus vai usar meios de bênção ainda para lhe abençoar. E ainda animar e dizer: olha, Ele te chama, levanta desse caminho, dessa situação. Foi isso que eles fizeram. Porque Bartimeu clamou para a pessoa certa, que tem compaixão. Me desculpe, mas homem não tem compaixão de ninguém, mas Jesus tem. Se o homem errou, aconteceu qualquer coisa, a pessoa não, já vai dizer assim, vai já olhar diferente, já vai dar as costas. Mas Jesus não é assim. Jesus é amor. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outra tradução quer dizer: tem compaixão de mim. Mude o meu cenário da minha história. Só faltou ele dizer claramente, mas o Senhor entendeu o seu clamor, a sua fala. Isso significa que Jesus sabe o que sentimos, e Ele compartilha as nossas dores também. Eu estava ministrando ontem ali no Ministério do Belém Sede, na tarde da bênção, e Deus me deu uma palavra reveladora da situação da família de Lázaro. João 11, verso 2, a Bíblia diz que Maria, ela estava aos pés de Jesus, o balsamando e enxugando com seus cabelos. No capítulo de Lucas 10, 42, a Bíblia diz que Maria agora está aos pés de Jesus, ouvindo da tua palavra a melhor parte, a qual ela escolheu. Mas quando a morte chegou sobre a sua casa, sobre a pessoa do seu irmão, Maria continuou a estar aos pés de Jesus, mesmo dizendo a ele, exclamando: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o que eu aprendo com essa mulher, e não fugindo dessa palavra, Deus sabia que o que Maria desejava era seu irmão vivo de volta. O que Bartimeu desejava era ter a sua visão de volta. Deus sempre vai, aleluia, nos ver sentimentalmente e o nosso comportamento, de como estamos diante da circunstância que Ele permite passar, para Ele se revelar a nós. Revelar no vizinho é bom, revelar no ministério dos outros é bom, mas Deus quer se revelar para nós. Ele quer nos levar a ter uma experiência com Ele. Bartimeu, Timeu, teu pai teve, agora é com você. Olha para candarabachore, pai. Marta, Maria, agora é com vocês. É essa família que vai ver o milagre da impossibilidade. E nós conhecemos a história.
Quando nós se encontramos, estamos dispostos a ter encontro com o Senhor, sempre o próprio Senhor vai nos surpreender, independente daquilo que passamos. Quando nós falamos sobre compaixão, significa sentir a miséria do coração, sentir a dor do necessitado. Mas ele insistentemente continuou a insistir, chamou a atenção do Senhor. E se você ver também em João 11, 32, é o menor versículo da Bíblia. Quando Maria está aos pés de Jesus chorando, e fala pelo teu irmão, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus, ele chora quando você chora por alguém dos teus, que você pede clemência de Deus libertar e mudar a história. Há muitos anos, o ano passado, eu estive aqui, o pastor lembra que eu passei por um momento muito sério de enfermidade. A igreja orou por mim, eu louvo a Deus, sou grato. Os irmãos sabem que eu passei um momento difícil. Agora eu posso falar com intensidade porque eu fiz endoscopia recentemente e meu estômago está limpinho. Mas eu tive um problema sério de saúde. E às vezes o inimigo, ele falava no meu ouvido: se cale, você agora está debilitada. Porque eu perdi muito sangue. Os irmãos sabem que eu vomitei sangue, eu tive uma convulsão, eu tive uma parada, eu fiquei 7 dias internado no regional. Eu tive uma gastrite aguda, 2% emocional e 2% de obesidade. Isso resultou em momentos difíceis. Tinha dia que eu não tinha força de clamar, mas mesmo deitada com dor no estômago e medicada, eu clamava com a lágrima correndo do meu rosto e falando com Deus em pensamento. Nenhum momento Deus se ausentou de mim. Dia 15 de março desse ano, fez um ano que eu passei por esse vale. Fiz os exames recentes, fiz a endoscopia. Eu não tenho nada no meu estômago mais. Jesus me curou da gastrite aguda. Isso resultou em algumas mudanças na minha vida, que eu perdi muito quilo, né? Eu tinha 118 quilos, hoje eu tenho 89 quilos. Mudei totalmente a minha vida. Mas porém, eu vi um cuidado de Deus tão preciso. Porque segundo a medicina para o meu esposo, disse que se demorasse mais 15 minutos, o sangue tinha ido para o cérebro, eu tinha um AVC. Mas o fato de eu vomitar o sangue, Deus me poupou e me deu vida. O que eu quero dizer? A igreja estava clamando, pastor, porque eu fiquei na mão dos médicos por uma cirurgia. É um culto de cura e libertação. Não tem como fugir para outro foco, querer fazer movimento aqui. O movimento aqui é a palavra. Se você crê, você receba a palavra e tome posse dela naquilo que você ora, mesmo deparando com o diagnóstico da medicina. E eu estou aqui diante desse altar para dizer que Jesus cura. Mesmo ele permitindo nós passar pelas mãos dos médicos, fazer alguns tratamentos precisos, mas ele vai além da medicina. Ele ultrapassa conhecimento da ciência, e ele ainda restaura. Ele foi além na vida de Bartimeu, porque quando Bartimeu foi chamado, motivado a se posicionar e ir até Jesus, o que Jesus fez? Jesus parando, mandou chamar. O que Jesus fez? Fez o que ele almejava, mas antes ele teve que tomar uma decisão. Enquanto nós clamarmos, não tiver uma atitude, uma atitude para dar um salto para o milagre, as coisas vão acontecer as mesmas coisas sempre. E qual foi a atitude? Ele lançou de si a capa, irmão. Ele não quis mais viver entrecelado no passado. Tem gente que clama, quer mudança, quer libertação, mas fica só preso no passado. Isso é representatividade de uma capa na sua vida, meu querido. Lança fora, vivencie o novo de Deus, visão aberta, mente aberta, ampliada, é vivenciar um novo que Deus tem. Bartimeu lançou a capa e falou: não vou perder tempo, agora eu vou somente dar um salto até Jesus. Ele deu um salto sem ver onde Jesus estava.
Se estava do lado direito, lado esquerdo, porque ele estava até então cego. Mas eu acho lindo isso. Quando lançou a capa, a Bíblia diz que ele se levantou, lançou a capa e deu um salto a Jesus. Quando nós nos posicionamos a ter atitude, Jesus vai nos colocar no lugar certo. No posicionamento certo. Jesus não erra o alvo. Ele nunca vai errar. O que Jesus fez para ele? Parou. Não importou com o tumulto da multidão. Porque o negócio era com Bartimeu. O negócio é com você, meu querido, que está do outro lado. Você que está aqui na igreja. Embora você está aqui representando muitos da sua família, já colocou na caixinha de oração. Mas primeiro é com você, Bartimeu, que Deus fala nessa noite. A qual o representa nessa noite. Labassure, Pai. No meio de tanta luta, quando ninguém te vê, Jesus manda te chamar. Alabassura badagaia sérquia. Aleluia, porque Ele nos conhece. E Ele faz a pergunta que todo mundo gosta de ouvir de Jesus, né? O que queres que eu te faça? Você já respondeu para Jesus nessa quinta volta? O que você quer que Deus te faça? Pastor, eu nem estou na campanha, eu vim ministrar. Mas eu já vim com propósito. Já pedi para o Senhor o que eu lendo o texto, irmão, estudando a palavra, eu falei, Jesus, o Senhor sabe o que eu quero. É o que eu estou pedindo para o Senhor há 10 anos. E não desisti. Ele tem assimilado que vai dar certo, que está no negócio, mas não se concluiu ainda. Mas eu não estou desistindo, porque Deus não tem negócio com desistente. Porque quando se clama, e quando se direciona a Ele, tem que ser perseverante naquilo que pede, naquilo que espera para receber. E assim foi Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu ele foi tão simples em respondê-lo e disse, Senhor, eu quero ver, pronto. Mas Jesus não sabia que ele queria ver? É óbvio. Se não sabe qual é o meu problema, o seu problema, a nossa situação, sempre saberá. Porque Ele é onisciente. Mas Ele quer que eu e você falamos e declaramos para Ele de fato. Mesmo constantemente nós apresentando diante do Senhor. Esses dias eu falei algo para o meu filho. Eu também sou grata pela igreja que orou pelo meu filho Lucas, que passou pelo Vale da Morte também. Ele me fez uma pergunta. Ele falou, mãe, por que a gente tem que ter uma vida de oração? E por que a gente que leva a palavra é mais cobrado nisso? Meu filho tem 26 anos. E eu deixei ele perguntar. Aí depois ele me perguntou uma pergunta que eu achei mais difícil. Por que o Senhor Jesus não dá uma férias? Diz assim, ó, toda oração que você fez já é crédito, descansa agora, não precisa nem falar mais comigo. Sabe por quê, filho? Porque Ele nos criou. Nós somos feitura dEle. Nós somos escolhido dEle. E quando nós temos um encontro com Ele, a nossa vida não é mais a mesma. Porque agora nós passamos a ter um diálogo com Ele. Nós dependemos dEle. Por que você está falando isso, irmã Cidadã? Porque quando Bartimeu falou o que ele queria, Jesus respondeu, a tua fé já te levou à cura. Seja salvo. E o que Bartimeu fez? Foi para casa? Não. Passou o quê? A seguir Jesus. E quem segue Jesus tem diálogo com Ele. Eu não entendo o crente que não acorda e não ora, não fala com Deus. Tem gente que é assim, irmão. Minha afinada avó, que era uma crente bem fervorosa, ela já está na glória, não vou ofender ninguém. Ela diz assim, tem crente que deita como burro e acorda como cavalo, ela dizia. Minha avó dizia isso. Falei, credo, vovó. É verdade, filha. É tão burro que não ora a Deus. E se torna tão cavalo porque o crente que não ora é um crente ignorante. Que só fica bravo, murmura, reclama de tudo. Mas o crente que ora, ele tem a mansidão, ele tem a temperança. Alabracandaia cerca, ele sabe que Deus é bom em todo tempo. Hoje eu fiz uma live na minha caminhada de manhã. Deus me deu o Salmo 107, verso 1. Deus é bom, aleluia. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Que às vezes Deus fazendo, nós ainda declinamos a ser tão
gratos a Deus. E às vezes estamos achando que estamos seguindo pelo caminho, mas estamos pegando atalhos. Mas Jesus quer que passemos a segui-lo. E entender que Ele está disponível sim para liberar as bênçãos. Mas nós temos que entender quando falamos com Ele. Porque assim como Jesus fez com Bartimeu, Ele também pode fazer em nossas vidas, irmãos. Ele não mudou. Diante dos tumultos, Jesus para tudo para nos atender, irmãos. E Ele está pronto para nos ouvir. E para dizer: assim vai ser feito. Assim será feito. Jesus faz maravilhas em nossa vida. Eu amo esse Jesus, irmãos. Eu falo todo dia na minha vida. Quando eu acordo de manhã eu falo: Jesus, o Senhor nunca permitiu desviar dos seus caminhos. Eu tive momentos de fragilidades cristãs, de indagações, mas eu nunca pisei no teu sangue. Mas eu sempre pude, Pai, entender a sua boa vontade, mesmo às vezes sendo a nossa carne sendo provada, os que estão à nossa volta sendo provado, mas sempre nós crendo, Pai, que o Senhor nos chamou para um grande propósito. Porque a solução de Bartimeu foi exemplificada. Deus trouxe o esclarecimento. Depois não é mencionado mais sobre Bartimeu, mas eu tenho certeza que a história de Bartimeu divulgou sobre aquela cidade de Jericó que tinha fama de maldição. As pessoas que olharam para Bartimeu olharam: olha lá vai aquele que não é mais mendigo nem maldito, aquele que foi salvo pelo filho de Davi. É assim que vai ser a divulgação da sua casa, da tua família, do teu ministério. Quando olhamos para o mundo e as coisas ao nosso redor, ficamos cegos espiritual. Mas quando olhamos para Jesus, sabemos que Ele tem cura e libertação, nos tornamos sadios espirituais, com a visão, aleluia, bem aberta para as coisas celestiais. E eu quero concluir a mensagem aqui nessa noite, para dizer para essa igreja: olhe com os seus olhos da fé, esteja com seus ouvidos atentos para ouvir Jesus, quando Ele fala contigo, não só em campanha, mas quando fala contigo na sua particularidade. Esse dia eu estava lavando louça na minha pia. Deus falou algo comigo, que eu larguei minha louça e fui para o quarto chorar. Deus falou algo muito forte comigo, porque eu sou igreja como você é. Ele falou assim: coloca a minha igreja para falar comigo mais tempo, porque a igreja não está falando. A igreja só quer ouvir minha voz, mas eu preciso ouvir a voz da minha igreja. O povo está exigindo muito de Deus, mas está orando pouco. Bartimeu aqui, para ser curado e ser liberto, ele clamou a intensidade daquilo que se ora. Eu fui para o quarto e comecei a chorar. Eu falei: Jesus, eu entendi. Meu esposo teve que levar o irmão agora. Eu falei: meu Deus. Chegou o obreiro, ficou na porta. Até comentei com a esposa do pastor. Eu falei, peguei o microfone e fui para o altar e comecei a orar. Foi Deus até elas atrasarem um pouquinho, que eu consegui cumprir ali a parte da oração. Porque às vezes nós queremos cobrar tantos milagres de Deus na casa dele, mas Ele quer nos ouvir. E o inimigo tem colocado um sono na igreja. Esse dia eu fui pregar numa igreja, um irmão estava dormindo, o povo estava babando, até eu dei um grito e ele acordou. Dá glória, irmão! Em casa. O inimigo está colocando dormência, porque o povo, para ficar desconectado, irmão. Porque quando nós estamos conectados com o reino, nós chamamos a atenção do Senhor do reino, tem mudança, tem mover. Independente só está eu orando, se vem 2, 3 irmãs e não vem mais ninguém, eu estou fazendo a minha parte. Olha para essa pessoa e diga assim: façamos a nossa parte. Porque quando nós fazemos, Ele para ouvir-nos e nos conceder a vitória. Amém?
Talvez não era a palavra que você queria ouvir. Nem eu. Porque ele começou a falar comigo lá na minha casa e me repreender. Mas é a palavra que eu precisava ouvir. Eu creio que a igreja precisou. A oração tem resposta. E nós vamos orar. 9h20. Estou no horário ainda. Nós vamos orar esses 5 minutos que me restam. Na permissão do nosso pastor Adil. Se coloque sobre os seus pés. Você que está aí na tua casa também conosco nessa live. Qual é a conclusão da mensagem? A conclusão é essa. Bartimeu ouviu o comando de voz de Jesus. E saiu do automático. E ultrapassou o sobrenatural a ponto de parar Jesus. Para Jesus resolver o que ele precisava que fosse resolvido. Será que nessa noite nós estamos na mesma posição? Se não chegamos a essa posição, esse posicionamento, eu quero te convidar agora em oração. Vai falando aí no teu lugar: Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia das minhas fraquezas, das minhas fragilidades. Senhor, como eu não sou como eu era antes. Como eu preciso que o Senhor abra meus olhos para que eu veja. Torna a ver a tua glória. Torna a ver os teus feitos sobre a minha vida. Porque o problema, Senhor, não é mais multidão. O problema, Pai, não é mais o acaso. O problema é eu mesmo, Senhor. Que já me conformei com a situação. Já não dou vazão à tua voz. Vai falando com Deus. Eu só estou exemplificando uma fala para que você entenda. Bartimeu teve que esclarecer o que ele queria para Deus resolver o teu problema. E às vezes nós falamos para vizinhos, falamos para aqueles que se dizemos nossos amigos, para aquele que colocamos como colega, mas Jesus está esperando ouvir a minha, a sua voz e a conversa com Ele. A conversa agora é com Ele. Rabaia sério. Enquanto o nosso pastor vai louvar ao Senhor aquilo que Deus o direcionou, vai falando com Ele. Temos 5 minutos apenas para terminar esse culto nesta noite. Mas Ele te deu o exemplo de Bartimeu, que não isentou de não continuar a chamar a atenção para sair dali com o problema resolvido, com a cura e libertação. E nessa noite não é diferente. Coloca a mão no teu coração. Rebassure, Pai, vai ouvindo este louvor, que nós já vamos orar por você. E deixa Jesus falar no teu coração ainda através dessa adoração. E vai se despojando de você mesmo diante do Senhor. As mazelas das lutas, os dia a dia. Vai falando com Deus. Porque o Senhor tem solução. Narabassure, Pai, é sério. Lamanagassure, Pai, é sério. Graças te damos, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito aleluia, Santo. Jesus. Receba o louvor, Senhor, do teu servo com a tua igreja. Alai, candarabachore, Pai, assé. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Jesus. Ah, Jesus. Preciso de um milagre. Só o Senhor. Só Ele pode fazer. Então faça nesta noite. Farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre. Socorre a tua igreja, o teu povo nesta noite. Oh, como somos frágeis e falhos, ó Deus. A tua mão me sustenta. Mesmo que tudo se acabe. Aleluia. Só nos resta fé, Senhor. Ainda me resta. Oh, aqui está a tua igreja a apresentar a ti. Alabaxura bacana fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Aleluia. O milagre que eu espero, ora candarabachura. Senhor, vem me socorrer.
O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti sou tão frágil. As tuas mãos me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Alabassura badarabasté. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. O que eu não posso fazer, o que nós não podemos, tu pode, Jesus. Tu pode. E eu apresento essa igreja em tuas mãos. A mudança que eu apresento esse povo aqui, Senhor, em tuas mãos. A qual estão nesse propósito dessa quinta volta dessa campanha. Até mesmo os irmãos que vieram cooperar nesta noite, que eles possam sair, Senhor, de posse. Senhor, vem me socorrer. Do socorro, da provisão, da libertação, da transformação, da mudança que precisam da tua parte, ó Deus. O meu milagre, em nome do Senhor, que eles possam tomar posse do milagre nesta noite, seja de ordem espiritual, seja de ordem física, na saúde, afetiva, familiar, a libertação no meio dos teus. Em nome do Senhor eu declaro nesta noite a bênção sobre este povo, sobre essa igreja. Ora candaia certa, em nome do Senhor Jesus, assim seja, para a tua glória, oh Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus bem forte para Jesus. Glória a Deus. 9h25, estou no horário. Olhe para essa pessoa e diga assim: não duvide que Jesus parou nessa noite por você. Diga: Jesus parou por você. E se você crê, você está saindo com seus olhos abertos espirituais, para que você possa contemplar as grandezas de Deus. Eu quero estender a minha gratidão mais uma vez essa casa de oração. Não sei pregar, mas sei falar que Jesus é bom. Que Deus abençoe a igreja. Pastor, pode ter certeza que essa igreja está nas nossas orações. Meu filho falou: mãe, manda uma paz para o pastor Adilson. Quando começar o luau, ele vai começar o luau de novo. Ele vai chamar o grupo para louvar lá na praça. Ele vai fazer uma despedida de um luau. E ele falou: então já estou aqui dando um recado aqui, né? Ele falou assim: mãe, eu quero evolução de louvor lá no luau. Eu falei: olha, o pastor vai mesmo. E vai ser benção. Que Deus abençoe essa igreja. E as palmas ouve o Senhor Jesus.